Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto. Mais uma vez, muito boa tarde a você que está nos acompanhando tanto pela 104,7 FM, como também pelo canal do YouTube da Rádio Justiça e ainda no canal 1.3 da TV Aberta. Muito obrigado pela sua sintonia conosco. E como nós já havíamos anunciado na abertura do programa, logo mais agora há pouco, às 14 horas, sobre o debate. O debate que hoje nós vamos estar desenvolvendo terá como tema a aposentadoria compulsória. Um tema que suscita realmente aí muitas dúvidas entre quem de alguma forma está na gestão de uma empresa pública, como também quem de alguma maneira está como empregado também numa empresa pública, tem um empregado, tem um servidor, enfim. Então tem realmente aí, de certa forma, muita dificuldade, portanto, no entendimento e, de certa forma, também alguns entendimentos e para, de certa forma, resolver essa questão, o assunto chega, portanto, aqui ao Supremo Tribunal Federal. E é nesse sentido que nós convidamos os nossos convidados, a exemplo, a doutora Thaís Riedel, ela que preside a Associação Confederativa Brasileira de Advocacia Previdenciária, aqui conosco nos estúdios, né, doutora Thaís Riedel, mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer muito grande receber a senhora nos estúdios. Muito boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutor Diego. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente. E hoje para tratar de um tema novo, uma discussão interessante que envolve vários institutos do direito, que é a aposentadoria compulsória, agora dentro de um contexto para os empregados públicos. Ótimo. Doutor Diego Cherulli, doutor Diego também, ele é advogado, especialista no direito previdenciário e também é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e também sempre aqui conosco, sempre atendendo, portanto, aos nossos convites e é evidente nos dar também um prazer muito grande, uma honra também recebê-lo mais uma vez nos microfones da emissora. Muito boa tarde, doutor Diego. Boa tarde, Walter, Thaís, equipe da Rádio Justiça e ouvintes. É um prazer estar novamente aqui para discutir temas tão relevantes. Muito obrigado pela gentileza. Pois bem, então vamos entrar aqui no ponto, doutora Thaís, como também o doutor Diego. Evidentemente, quando a gente fala em aposentadoria compulsória, muita gente está pensando, mas que tipo de aposentadoria é essa? Aposentadoria compulsória. Eu conheço aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por invalidez, enfim, mas aposentadoria compulsória é um assunto novo, doutora Thaís? Só estou provocando. Começa com a senhora. Vamos lá. Aposentadoria compulsória, como o nome diz, né, no sentido até leigo, é uma coisa forçada. Tá? A aposentadoria compulsória imposta. Ela existe tanto no serviço público como também há dispositivo na Lei 8.213, que é da iniciativa privada, que seria, então, a possibilidade do empregador, né, compulsoriamente aposentar aquele funcionário. Na Lei 8.213, a gente tem lá no artigo 51 que o empregador pode demitir seu funcionário pode aposentar de forma compulsória quando o homem completa 70 anos e a mulher completa 65 anos, porém tem que pagar as correspondentes verbas rescisórias. Por outro lado, a gente tem a aposentadoria compulsória, lá no artigo 40 da Constituição, que é aquela para os servidores públicos. Um servidor público, pessoal, ele não trabalha mais que um dia após completar 75 anos. A lei diz o quê? Que o servidor público ele tem um máximo ali de tempo que ele pode exercer aquela atividade naquele cargo, até completar aquela idade, 75 anos. Completou 75, tem que ir para os seus aposentos de forma compulsória e abrir aquele cargo para uma outra pessoa. E aí, então, esse Instituto da Aposentadoria Compulsória já existe há muito tempo. No serviço público tem sido ali cumprido e o servidor, obviamente, quando ele tem já requisitos para uma outra modalidade de aposentadoria, ele pede a outra modalidade, ele não é obrigado a aposentar nessa, mas se ele não tiver nenhuma outra possibilidade de aposentadoria, ele vai ser aposentado na compulsória, né? O Estado faz toda essa tramitação.
E na iniciativa privada, nós temos ali um tipo de empregado que é o empregado público. Os empregados públicos, eles ali estão sob um regime seletista, portanto, não aplicava essa modalidade da aposentadoria aos 75 anos, como dispõe o artigo 40. E sim, lá na 8.213, a aposentadoria compulsória, que dá direito às verbas rescisórias. Então, o que aconteceu? Olha como o direito é dinâmico. Embora tenha esse dispositivo, na 8.213, que fala que qualquer empregado pode ser aposentado compulsoriamente, a jurisprudência ela foi mudando ao longo do tempo. Houve um tempo, eu lembro que eu dava aula de Direito do Trabalho, isso aí há uns 15 anos atrás, e a aposentadoria era uma das modalidades, né? Poderia ser um fundamento para a rescisão contratual. E a aposentadoria compulsória ali não daria, num primeiro momento, a obrigação do empregador pagar as verbas, né, todo aquele encargo trabalhista. Quando a jurisprudência muda e a Justiça do Trabalho, né, ela emite uma OJ, né, orientação jurisprudencial, e diz o quê? Olha, não, uma coisa é minha relação trabalhista, que é um contrato trabalhista, outra coisa é minha relação previdenciária. Se eu posso aposentar e continuar trabalhando, não é? O empregador, se quiser aposentar compulsoriamente o empregado, tem que pagar as verbas rescisórias como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Portanto, multa, FGTS e tudo mais. Então, na iniciativa privada, essa modalidade da aposentadoria compulsória do artigo 51, ela acabou se tornando em desuso. Por quê? Porque para o empregador aposentar compulsoriamente e pagar a mesma coisa que ele iria pagar demitindo sem justa causa, ele demite sem justa causa. Por que ele vai ter toda essa burocracia? Pois bem, diferentemente do Instituto da Aposentadoria Compulsória no Serviço Público, porque lá é compulsório mesmo, as leis públicas referentes aos servidores, isso está lá no artigo 40, e nenhum servidor público trabalha mais do que um dia após 75 anos. O que a reforma da Previdência fez? Emenda 103 de 2019. Inclui no artigo 201, que é o artigo que fala dos trabalhadores da iniciativa privada, um parágrafo dizendo, olha, os empregados de empresa pública, sociedade de economia mista, portanto, são aquelas empresas em que há verba pública, não é? Haverá a mesma aposentadoria compulsória dos servidores públicos, certo? E aí, então, quando essa emenda é aprovada, em 2019, as aposentadorias, as pessoas que passaram a completar os 75 anos, começa a ter essa discussão se essa mudança da Constituição é auto-aplicável ou precisaria de uma regulamentação infraconstitucional. Por quê? Porque a aposentadoria compulsória aqui, no regime geral, ela dá direito a uma demissão com todas as verbas. Já no serviço público não tem a obrigatoriedade de pagamento de verbas específicas pela aposentadoria compulsória. Então, quando as empresas, porque já tem 6 anos, né, da emenda, vai fazer 6 anos. Quando essas empresas começam a se utilizar da aposentadoria compulsória para os empregados públicos, surgem algumas discussões, que é o que o Supremo vai analisar. Aí já começou o debate, o ministro Gilmar Mendes é o relator, ele já proferiu sua decisão, o julgamento era virtual, e o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque. O que isso quer dizer? A partir desse destaque é quando o ministro fala, eu quero que essa questão seja analisada presencialmente no plenário, ok? Então, os ministros irão se debruçar sobre essa situação. Ou seja, quando a Constituição vem e cria obrigatoriedade só dos trabalhadores seletistas de empresa pública, sociedade de economia mista, serem obrigados a aposentar aos 75 anos,
Isso seria auto-aplicável? Seriam devidos os direitos trabalhistas? São essas discussões que serão feitas aí brevemente e há posicionamentos diversos, como a gente vai ver hoje. É justamente nesse ponto também, doutor Gil, que a doutora Thaís nos deixa essa brecha, que no Supremo, com toda certeza, o assunto já passou, quer dizer, mas ganhou outros contornos, então está, portanto, de volta. E quando passou, ocorreram, portanto, posições divergentes entre os ministros, ou seja, o voto do ministro Gilmar Mendes, quando estava, portanto, no plenário virtual, automaticamente deu para entender que ele se posicionou de que a pessoa, o empregado público, pode ser demitido sim, sem nenhum direito a 50%, e não há também a necessidade de regulamentar, enfim. Mas quando vem para o plenário presencial, julgamento presencial, quer dizer, o que pode acontecer? Qual é a diferença de um plenário virtual por um plenário presencial? Quer dizer, o que pode realmente acontecer, já que estava no virtual e foi chamado, portanto, para ir para o presencial? Então, Walter, primeiramente, na minha opinião, o plenário virtual em temas de repercussão geral como esse, que vai atingir muitas pessoas, ele não deveria nem existir. O virtual? O virtual. É uma discussão onde você vai deliberar sobre a vida de milhões de brasileiros, tem que ser feita de forma presencial, com garantia de sustentação oral dos advogados, de todas as partes, dos amigos da corte, para que daí tenha uma construção melhor da ideia jurídica e da decisão que vai se tomar. Afinal de contas, a decisão do Supremo ela vai ser cumprida país afora. Então, decidir no virtual, onde cada um lança seu voto e fica por ali mesmo, sem um debate qualificado, é um pouco complicado. Na minha opinião, todo plenário virtual não poderia julgar matérias em temas de repercussão geral. Tá? Com relação ao tema em si, né, o debate vai surgir. Como a Thaís bem trouxe, nós temos duas situações. Uma, na qual o ministro Gilmar Mendes está se aliando, que embora eles tenham um contrato na CLT e tenham uma aposentadoria, previdência regida pelo regime geral, que é da iniciativa privada, eles são servidores públicos, empregados públicos, passaram no concurso público, né? Então o tratamento deve ser o mesmo. E por que esse tratamento existe? Muitos justificam ele na teoria e no princípio da eficiência da administração pública. Então, se eu tenho uma pessoa muito idosa, acima de 75 anos de idade, ainda trabalhando na administração, a chance dela não ter a mesma eficiência de um jovem é muito grande, né? Ao mesmo tempo, nós estamos tentando corrigir, estão tentando corrigir um problema do passado, que é o que a gente já discutiu aqui outras vezes, que é o primeiro ponto. O aposentado do regime geral poder continuar trabalhando depois que aposenta, o que gera uma despesa para o regime sem a necessidade de substituição da renda, porque ele ainda tem capacidade de trabalho, tanto que ele está trabalhando. E segundo, que é a questão dessas empresas públicas e dessa relação jurídica. Hoje existem vários órgãos, várias empresas públicas que tomaram esses servidores, muitos anistiados também da época do Collor, e de órgãos que foram extintos e foram migrados, entre elas a Conab, que é uma das autoras dessa ação, uma das partes dessa ação, né? E que está cheio de servidores ali com muita idade, com salários ali 14, 15 mil reais por mês, e a aposentadoria da pessoa de 2 mil. Porque essas pessoas, a maior parte delas, se aposentaram na década de 90, quando ainda era possível a aposentadoria proporcional, onde se exigia para a mulher 25 anos de contribuição e para o homem 30, para começar aposentando proporcional. E, obviamente, essas aposentadorias foram se defasando ao longo do tempo, em relação ao poder de compra, e hoje está lá em 2, 3 mil reais, mas o salário da pessoa é de 14, 15. Então, ela nunca vai ter condição de parar de trabalhar. Né? E, ao mesmo tempo, o nosso sistema não permite, o que a gente já discutiu, a desaposentação. O tema da desaposentação podia ter sido discutido sobre esse viés também, né, da aposentadoria compulsória. Porque veja a situação dessa pessoa, não vai nem poder recalcular a aposentadoria dela, mesmo tendo ficado ali mais 20 ou 30 anos trabalhando depois da primeira aposentadoria. Então ela não vai poder se desaposentar nem se reaposentar, considerando as contribuições que ela verteu durante todo esse período após a aposentadoria ali. Né? E agora vem a questão e fala, além de você não poder desaposentar, reaposentar, revisar, ainda vai ficar sem o salário da noite para o dia, assim que você completar os 75 anos de idade. E não só ficar sem o salário, sem nenhuma verba indenizatória
sem saldo, sem multa de FGTS. As rescisões ela vai receber, né? Proporcional de 13º, proporcional de férias, isso recebe. Mas a multa do FGTS, que seria o mais impactante, a pessoa não vai receber. Então hoje a discussão está nesse cenário, né? Queremos resolver um problema do passado de uma forma muito abrupta e sem transição. Por mais que tenha 6 anos que a reforma tenha sido aprovada, essa é uma realidade que já está acontecendo. As pessoas que estão 75 anos, empresa pública, já foram demitidas. A maioria deve estar, né, Thaís, com a ação judicial brigando da mesma forma, tanto que gerou um tema de repercussão geral, que é algo impactante. Então, essa é a discussão, né? Será que o Brasil precisa sempre tentar corrigir problemas do passado de uma vez só? Será que nós temos que pensar numa forma de transição para essas pessoas? E por que não reabrir o debate da desaposentação? Afinal de contas, o segurado, se o país permite que o segurado continue trabalhando, obrigatoriamente contribuindo, e ao mesmo tempo essas contribuições não servem para nada, não seria interessante fomentar essa formalização do trabalho pós-aposentadoria, com a possibilidade de uma revisão da aposentadoria no futuro? Seria pelo menos um equilíbrio dessa relação que nós estamos vendo hoje. E aí, doutora Thaís, realmente o assunto é muito complicado, né? Ou seja, quando a lei chegou, já deveria chegar junto também com a regulamentação. Esse é o ponto, não foi regulamentado, daí suscita realmente esse debate? Veja bem, foram 2 pontos na reforma da Previdência que atingiram diretamente os empregados públicos. É bom, empregado público é o que tem a carteira assinada, como muito bem a senhora pontuou. Uma coisa é empregado público, outra coisa é servidor público. Que é o estatutário. O servidor público é estatutário, cargo efetivo. Certo. Os empregados públicos são aqueles que trabalham por empresas que têm participação estatal, sociedade de economia mista, né, empresas públicas. E esses trabalhadores estão no regime geral de previdência social. Eles não estão no regime próprio de previdência social. Então, são trabalhadores que só vão aposentar até o teto do INSS, conforme todos os demais trabalhadores, certo? Então, a emenda 103 trouxe 2 direcionamentos para esses empregados públicos. A aposentadoria compulsória aos 75 anos. O que nenhum outro trabalhador da iniciativa privada tem, certo? Neste ponto, assemelhando ao servidor público de cargo efetivo. Ou seja, se você está num cargo, seja em que há ali a administração, seja na iniciativa privada ou no público, você tem que sair daquele cargo aos 75 anos. E o outro dispositivo, que vai um pouco o que o doutor Diego estava falando, foi no artigo 37, que é na Constituição, que é também um artigo direcionado aos servidores públicos, incluir um parágrafo 14, que diz o seguinte: empregado público, agora, se você pedir para aposentar no cargo que você está, você vai ter que ir para os seus aposentos. Você não vai poder aposentar e continuar trabalhando. Então, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, veja bem, normalmente, isso a jurisprudência já pacificou, se eu peço aposentadoria, eu não sou obrigada a sair do meu emprego. Uma coisa é minha relação trabalhista, uma coisa é minha relação previdenciária. Então, não é incomum uma pessoa pedir aposentadoria e continuar trabalhando, certo? Na mesma atividade, inclusive. O que a Constituição falou? Eu não quero mais isso. Se você é um empregado público, se pedir para aposentar, vai ter que sair do cargo. Você pode trabalhar, continuar trabalhando? Pode, mas não mais aqui. Então, quando a gente junta o que foi inserido no artigo 37, que é a impossibilidade dele aposentar e continuar trabalhando no mesmo cargo,
com a obrigatoriedade da aposentadoria compulsória aos 75 anos, na prática, em termos de políticas públicas, é a forma que o governo tem para dar um limpa no pessoal antigo nessas empresas, que é um pessoal que já tem ali um tempo, portanto, normalmente tem cargos maiores, né, tem salários maiores, e acaba que fica ali até quanto quer. Então, quando a gente tem uma mudança legislativa nesse sentido, além de alterar individualmente a expectativa de cada pessoa e o planejamento previdenciário de cada pessoa, a gente também tem essa política pública que, na prática, é dessa renovada nas empresas públicas e na sociedade de economia mista. Porque eu agora, quando eu for pedir minha aposentadoria, eu tenho que pensar muito bem. Porque se eu aposentar, eu não posso mais ficar naquela função. Não quer dizer que eu não possa trabalhar em outra coisa. Não estou proibida de trabalhar. E se eu continuar a trabalhar, o sistema vai me obrigar a contribuir. Certo? Agora, aquelas pessoas que já estavam aposentadas e estão trabalhando, aquelas pessoas que já estavam trabalhando quando mudou, vale? Não vale? Não é? Então, tem essas discussões da questão do tempo. Previdência são relações jurídicas de médio e longo prazo. Então, quando tem essas mudanças mais severas, há essa discussão, até, como o doutor Diego falou, sem uma regra de transição, acaba sendo algo muito impactante, né? Porque eu tinha um planejamento pessoal e, de repente, eu tenho que rever todo aquele meu planejamento. E, às vezes, não é incomum no Brasil, pelo contrário, é o mais comum, a pessoa não consegue viver do valor da aposentadoria dela. Ela precisa continuar trabalhando, né? E agora, o que a legislação está dizendo? Sim, você vai poder continuar a trabalhar, mas não aqui comigo, em relação com o Estado nenhuma, né? É interessante essa discussão, doutora Thaís, como também doutor Diego, eu me refiro agora ao doutor Diego, porque não há um contrassenso nessa questão, ou seja, já tivemos situações em que o governo estava pagando um bônus para a pessoa que estava aposentando, permanecesse um tempo mais, porque estava faltando gente para o trabalho, como hoje realmente o número de servidores realmente está muito aquém do volume da demanda em si, né? Vamos colocar assim, só para focar o INSS, pegar como exemplo, né? Onde ali, além de ter o servidor qualificado, experiente, evidentemente que o novo, para chegar, não desqualificando o novo, imagino que ele vai ter que ser preparado para poder atender, portanto, a demanda. É uma demanda muito complicada, e há de se dizer dessa forma, os senhores mesmos reconhecem realmente a dificuldade do entendimento, portanto, dessa questão. Quer dizer, quando o governo chega, olha, um plus aí para quem poder ficar mais. Aí, de repente, chega agora essa determinada 75, tchau para você, aposentou, tchau para você, enfim. Como é que a gente pode entender aí essa questão? Afinal de contas, tudo bem, a lei chegou, 75 vai embora. Aposentou, tudo bem, vai embora. Mas por que sempre, ao invés de certa forma, deixar tudo às claras, sempre tem uma janelinha aqui aberta, uma portinha mais ou menos ali sem trancar, por onde o pessoal empurra e pula e evidentemente, entra nesse debate, doutor Cheruri? Então, o bônus que o senhor cita é o abono de permanência, que nós chamamos, né? Que é um direito do servidor público de cargo efetivo, né? Vinculado a um regime próprio de previdência, que ao cumprir os requisitos de aposentadoria, qualquer um, ele pode continuar trabalhando sem aposentar, e o valor que ele contribui, o valor da contribuição dele, é que vai ser o valor desse abono de permanência, né? Inclusive, esse valor já foi até alterado para até o valor da contribuição. Mas, na prática, é o valor da contribuição previdenciária que ele faz. Então, ele contribui para o regime próprio e o Estado dá para ele, por ele continuar no cargo, o mesmo valor da contribuição. Já cumpriu os requisitos, então... Sim. Vou te dar esse benefício aqui a mais para você continuar trabalhando para mim. E, de fato, o servidor público de casa, com muito tempo de casa, ele tende a contribuir mais com o serviço público. Não por menos, os ministros do Supremo são um exemplo. Mas chega aos 75 anos, até os ministros do Supremo são aposentados compulsoriamente, né? Então, isso aí é uma regra que, para todo servidor público, como a Thaís já falou,
ela ocorre. Chegou aos 75 anos, vai ser aposentado, independente de onde você está trabalhando. Até mesmo, repito, o ministro do Supremo Tribunal Federal vai ser aposentado aos 75 anos. Né? Agora, quando isso vai para o regime geral, nós também temos que analisar, em questão do princípio da eficiência, que essas empresas públicas que nós estamos discutindo não têm uma atividade típica de Estado, como normalmente tem auditores, como normalmente tem ministros, juízes, procuradores, que estão submetidos à regra dos 75. Então, nós estamos falando de pessoas ali de cargo de nível médio, no máximo, no nível superior, né, ocupando um cargo de emprego público dessa natureza. Né? E esse emprego público que nós estamos citando é bom diferenciar do cargo comissionado. Né? Essa regra aí que nós estamos falando é do empregado público, né, Thaís? Né? As pessoas em outros cargos de confiança são mais abarcadas pela outra opção, a outra hipótese do parágrafo 14 do artigo 37 que a Thaís trouxe, que é a rescisão do vínculo quando ele utiliza o tempo de contribuição daquele cargo para se aposentar. Mas o ideal, Walter, aqui no mundo, no Brasil, né? No Brasil, porque muitos países do mundo já estão à frente de nós nisso, é que o cidadão se planeje. Né? Nós estamos tendo essa cultura do planejamento, do ensino jurídico, do conhecimento previdenciário, vamos falar aí dos últimos 10, 15 anos, né, Thaís? Antes disso era muito largado, a faculdade de Direito nem tinha como matéria obrigatória, e obviamente se nem o advogado estava estudando para isso, imagina o resto das pessoas. E aí acabava que, saiu, você tem direito à aposentadoria aqui, pega aí, vou pegar. Qual a consequência disso? Não sei, eu estou ganhando 2, 3 mil a mais por mês. Né? E essa pessoa está recebendo. Os cofres da Previdência, obviamente, estão custeando tudo isso. É uma pessoa que, na expectativa demográfica, expectativa de sobrevida, ela vai superar todos os parâmetros, porque ela vai receber, ao invés de receber por 10, 15 anos, 20 anos uma aposentadoria, uma pensão, ela vai receber por 40, 50 anos. Ela já ficou aposentada e trabalhando, recebendo salário e recebendo aposentadoria. Então, de fato, era uma situação que nós tínhamos que resolver. Mas eu não vejo que a solução dada é a adequada no momento. E não vejo como o Supremo vai poder fazer de forma diferente. Né? Porque está positivado, está na nossa Constituição. Isso deveria ter sido melhor discutido no Congresso Nacional. Mas penso que o Supremo vai seguir o voto do ministro Gilmar Mendes, até porque na parte da autoaplicabilidade da norma, até porque a dispositivo do parágrafo 14 do artigo 37, né, ele também já é reconhecido como autoaplicável. Não precisaria de lei para regulamentar essa matéria específica, e essa lei, na verdade, seria só um empurrão a mais para manter essas pessoas a mais nesse cargo, o Estado gastando com salário, e não necessariamente com uma pessoa que está efetivamente contribuindo para o Estado. Muitas dessas pessoas estão ali presas a esse salário, literalmente reféns desse salário, porque sem o trabalho elas não podem nada. Eu tenho clientes, antes disso tudo, 80, 82 anos de trabalho, de idade, não trabalhar. E os netos que levavam a pessoa, às vezes, de cadeira de roda. Para trabalhar. Para trabalhar. E ele morria de medo de qualquer tipo de invalidez, mas ele tinha que estar lá para trabalhar, porque ele tinha que sustentar a família, tinha que se sustentar. Só o plano de saúde dessa pessoa é muito mais, às vezes, que a própria aposentadoria que ela recebe do INSS. Então, você imagina como que não fica a vida dessas famílias e desses empregados públicos com essa decisão. Então, o ideal seria ter algum tipo de transição, ter algum tipo de alternativa onde se pudesse tratar isso de uma forma diferente. Mas, infelizmente, o vínculo é algo já praticamente presente, na minha opinião. Quer dizer, é evidente, né, que prevalecendo, portanto, aí o que já está posto aí pela nossa Constituição, 75 tchau. Claro, e como muito também foi muito bem dito aqui, nós não temos a cultura da educação previdenciária. Quer dizer, o impacto disso, ou seja, olha, a partir de agora, acabou, 75 tchau, quem está na ativa, tchau, 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 tchau. Quer dizer, milhares de pessoas vão ter que, de alguma forma, que aposentaram lá atrás, como muito bem pontuou o doutor Diego, né, ganhando R$2.000 de aposentadoria, quando poderia estar ganhando 8, que é o teto, mas naquele tempo, não, achou bom naquele período, e hoje caiu na realidade. Quer dizer, quando se fala portanto, no meio termo, existia um meio termo para essa situação, doutora Thaís? Tipo,
Vai entrar, então, a desaposentação. Quem está nessa situação, ganhando um pouquinho, desaposenta e aposenta de novo. Isso caberia? Vamos lá, o direito é muito interessante porque a gente tem que verificar o detalhe. Olha só. Lembra que eu disse que foram 2 dispositivos? Um do artigo 37, que é aquele que diz que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo, certo? A Constituição fala de forma direta e ela traz, na mesma reforma, um artigo dizendo que o disposto neste parágrafo 4º do artigo 37, não se aplica a aposentadorias concedidas pelo regime geral até a data de entrada em vigor dessa emenda. Então, em relação à questão da pessoa aposentar e ter que ir para os aposentos, o reformador constitucional não colocou nos termos da lei. Ele falou de forma objetiva, acarretará. E estou dizendo que quem já aposentou pode continuar. Eu dei uma transição. Agora, quando a gente vai para o assunto de hoje, que é a aposentadoria compulsória, o 201, parágrafo 16, que diz que os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima que trata o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 40, que é os 75 anos, na forma estabelecida em lei. Aqui eu posso interpretar o quê? Que quando tem essa vírgula na forma estabelecida em lei, é que entenderam ser necessário um debate para detalhar como isso seria. Então, eu posso interpretar que aqui não teria uma alta aplicabilidade como no outro teve. Porque se eu pegar o do artigo 37, o Supremo já analisou na ADI 1721 e 1770, que sim era auto-aplicável. Então, o ministro Gilmar fez uma leitura no voto dele de que, olha, se lá pode, aqui também pode. Porém, nada impede uma interpretação diversa. Algum ministro abriu uma divergência no sentido de que, olha, na hora que eu tenho na forma estabelecida em lei, aqui o tratamento foi diferente. Aqui quiseram que houvesse um debate no legislativo para dizer como isso seria. Se vai ter verba, se não vai ter verba. Então, aqui não teria aplicação imediata. Veja, o direito é muito interessante porque você, por conta de uma vírgula, você pode dar uma outra interpretação. Então, aqui a gente tem tanto esse precedente, que o Supremo Tribunal Federal já disse, que o dispositivo do artigo 37, parágrafo 14, que é aquele, vamos lembrar, que é aquele que diz que o empregado público, se aposentar, tem que ir para os aposentos, não vai poder continuar naquele cargo. Naquele ponto, o Supremo já se manifestou dizendo, sim, é auto-aplicável, mas eu vou respeitar quem já aposentou, direito adquirido. Eu lembro, Walter, que na época eu atendi alguns empregados públicos que estavam muito ansiosos em relação a isso, né? E assim, aqui entre nós, advogado tem que orientar. Aqueles que já podiam aposentar, eu falei, aposenta logo, porque depois, se você aposentar, uma orientação é importante. Ó. Quem foi orientado, aposentou. Sim. Quem não foi, nem sabia, agora não tem mais essa faculdade. Se aposentar, tem que ir embora. Então, você tem que fazer conta. Se eu aposentar, eu consigo sobreviver com o valor da minha aposentadoria? Eu tenho uma previdência complementar? Porque algumas empresas públicas têm, outras não têm. E aí? Então, cada vez mais a gente tem que se debruçar sobre os institutos jurídicos, entender. E a população, em geral, fica refém, porque são questões técnicas e a gente não se planeja, não se organiza, não é? Então, aqui, eu acho que ainda vai dar discussão boa. Eu acho que tem condição de ter interpretação para um lado ou para o outro. A favor de quem? Dá para ter para os dois lados. O que o senhor acha, doutor Diego? Esse termo, na forma estabelecida em lei, o ministro Gilmar interpretou que já existe uma lei
que trata da aposentadoria compulsória do artigo 40, que ele remete ao parágrafo 16. Então, É a lei complementar 152. Então não precisa regulamentar. Para ele não, porque ele falou que já está regulamentado. Só que a lei complementar 152 tem acho que 2 ou 3 artigos. 2015. Só fala, vai ser aposentado aos 75 anos do servidor. Né? Não tem muito... Não fala nem de verba rescisória, não fala nada. Né? Só fala, vai ser aposentado. Não tem. Você está misturando os institutos. Mas é que tá, né? O servidor público, ele está bem definido. O empregado público, geralmente, numa linguagem bem, bem popular, quer dizer, o que é bom só sai para o servidor público e não sai para o empregado público. O que é ruim sai para os dois. Quer dizer, geralmente o pessoal tem essa sacada. E aí, doutor? Mas não é bem assim, né? Porque, por exemplo, o empregado público ele tem FGTS, ele tem multa de 40%, ele tem a faculdade de aposentar às vezes mais cedo, porque hoje a regra da aposentadoria no regime geral, além de ser mais variada que no regime próprio, ela possibilita às vezes a aposentadoria mais cedo. Obviamente tem as consequências, né? De ter ali um valor mais reduzido de aposentadoria e etc. O servidor público, quando aposenta, ele sai da mão na outra, né? Fica tudo normal, né? Praticamente do jeito que ele estava, ele continua só que em casa. Né? Do regime geral, ele ganha pelo menos alguma coisa. Por isso, o FGTS é uma das maiores diferenças entre os dois, além da possibilidade da aposentadoria complementar, como a Thaís disse. Então, não é que cada realidade... Cada emprego, cada cargo, cada contrato existe sua realidade. Né? E aí cabe a quem for aprovado no concurso público decidir qual realidade ele quer estar submetido. E lembrando que de 2013 para cá, já ia obedecendo a uma orientação que começou em 98 com a emenda constitucional número 20, né? A relação dos servidores públicos foram praticamente uniformizadas com o do regime geral com relação à aposentadoria. Né? O servidor público que entrou depois da Previdência Complementar dos servidores da União, né, ele já aposenta só até o teto do INSS, né, então o cálculo é basicamente o mesmo, só que as regras de concessão são mais difíceis. Por exemplo, no artigo 4º, que é a regra de pontos, o servidor público tem que ter idade mínima, do regime geral já não tem que ter, só basta cumprir a pontuação. Então, são situações que o servidor público de carga efetiva está sendo cada vez mais alinhado e se submetendo a regras que se aplicam em muitos países do mundo, onde não há divergência, não há diferença entre os tipos de emprego, né? Servidor público é servidor público, empregado é empregado, mas todo mundo, em termos de previdência, tem a mesma relação. E o Brasil está se encaminhando, tanto que se discute hoje sobre migrar esse pessoal do regime próprio para o regime geral e fazer uma coisa só, né? Só que aí teria vários problemas. Não se discute o contrário, né? Não. Esse não, tem que ser. Esse não. Na verdade, na prática, hoje, Walter, já está tudo junto, porque quando se discute de déficit, eles colocam arrecadação e despesa do regime próprio no cálculo do regime geral também, da Seguridade Social, né, Thaís? Faz isso o tempo todo, já mistura tudo. Então, assim, só é diferente na hora de conceder. Então, a intenção do Estado, isso é bem notório, até devagar, é uniformizar as coisas. É uniformizar, né? E em algum momento a gente vai estar discutindo isso aqui. Na verdade, já está meio que uniformizado, só que ainda tem regimes distintos. E esses regimes distintos que geram certas preocupações. Mas nós temos que ter regimes distintos. Existem carreiras dentro do serviço público que precisam ter um tratamento diferenciado. Eu não posso deixar, por exemplo, um procurador federal ou um juiz assumir um cargo vinculado à CLT, onde o Estado pode demitir ele a qualquer momento. Ele tem que ter garantias do exercício da função pública dele, e isso tanto do ponto de vista administrativo, como também do ponto de vista previdenciário. Né? Agora, do que tange a essa decisão aqui, eu ainda acho que tem muita coisa para discutir, tá? Ainda mais por conta desse termo que a Thaís falou, na forma estabelecida em lei, por mais que o ministro Gilmar Mendes queira levar que já existe uma lei para isso, que dá dupla interpretação essa parte final, porque ela remete ao artigo 40 e tudo mais. Eu ainda sou da linha de que temos que discutir melhor. E por que não começar a rediscutir a desaposentação? Porque para mim a desaposentação seria a única forma de equilibrar essa situação que está acontecendo, né? Que é recalcular a aposentadoria e dar um pouco mais para esse empregado público que está sendo demitido. Demitido não, né? Aposentado compulsoriamente. Sem essa discussão, como muito bem propôs aí o doutor Diego, suponhamos que ela não venha e vai passar a valer já no campo da suposição. O que está escrito na interpretação, pegando como base o voto do ministro Gilmar Mendes. É possível dimensionar o impacto
Ó, a partir de agora está valendo esse aqui, ou seja, não tem 40% de indenização, 75 anos, tchau, não importa se você é servidor ou empregado, enfim. É possível dimensionar o impacto, doutora Thaís? Com certeza. Eu não tenho esses dados, mas se você identificar todos os empregados que estão em empresas públicas, sociedade de economia mistas, né? Só para citar, essas empresas é o quê? Caixa Econômica, Correio, Infraero, Banco do Brasil, EBC, enfim. Isso. Conab. Isso. Perfeito, só para o pessoal entender mais ou menos. Muito bem. Então, assim, com certeza tem esse estudo. Com certeza foi esse estudo que motivou, inclusive, a inserção desses dispositivos na emenda. A última reforma, ela foi uma reforma financeira. Em que sentido? A grande maioria dos dispositivos veio no sentido de reduzir despesas. Uhum. Então, o objetivo com isso aqui é reduzir despesa. Vai na linha. E todos esses aspectos foram pensados, analisados por economistas, gestores, para além de discussões jurídicas. Eu sempre falo para meus alunos que por trás aqui do preto e branco da lei tem interesses, né? No Congresso, no envio da proposta. Nós, juristas, trabalhamos na interpretação, mas isso já vem lá na discussão, diferentes olhares sobre a mesma situação. E é nesse jogo de forças, de interesses, que as leis são editadas, revistas, reformadas e alteradas. Em 2019, e é curioso, um dia desse me ligou uma cliente muito nervosa. Doutora, meu marido é empregado público e eu estou muito ansiosa. Na verdade, ele era servidor público, eu estou muito nervosa, porque estão dizendo que vai ter uma nova reforma. A senhora acha que vai sair? Eu falei, não vai sair agora. Vai sair, sai sempre o quê? Primeiro ano de governo. Todas as reformas em matéria de previdência, porque são medidas na linha que têm sido feitas, que são redução de direitos e ampliação de obrigações, tem sido ali reformas não populares, impopulares, porque você está reduzindo direitos, né? E, normalmente, a estratégia política é fazer no primeiro ano, porque você tem um desgaste. Isso aconteceu com todas as últimas reformas, vários governos. Sim. Aqui a gente não está falando de partido, nada disso. Perfeito. Então, e naquele momento, em 2019, a reforma ela veio nesse viés. Então, um conjunto de medidas e de alterações para reduzir despesa. Então, esses dois pontinhos que a gente está falando aqui, de vários outros que a gente já veio discutir aqui várias vezes aqui na Rádio Justiça, que tem sempre tido esse papel social de trazer informação sobre esse tema tão importante que é a Previdência, esses dois pontinhos não estão fora de todo o contexto, que é exatamente, do lado Estado, reduzir essa responsabilidade em termos de despesa. Então, várias alterações, e a gente, quando vai verificar cada benefício no regime geral e no regime próprio, e aqui, como o doutor Diego disse, gradativamente foi tendo uma aproximação dos regimes. Cada vez mais deixar o regime próprio, que era um regime administrativo, em que entenderam que o servidor público precisaria ter uma estabilidade e uma imparcialidade no exercício da sua atividade, porque ele está ali servindo a sociedade. Então, que ele precisaria ter um regime juslaboral separado, não estar na CLT. Então, tira o servidor público para um tratamento diferenciado para ele ter essa imparcialidade, ele não ter medo de se impor quando verificar algo equivocado, de fazer ali o que está na estrita legalidade, porque é o político de plantão que está naquele momento. Então, tem uma inteligência por trás disso. A estabilidade no serviço público, em especial nessas carreiras de Estado, é uma proteção para a sociedade. E naquele momento, a aposentadoria também era um reflexo disso. Então, até a Constituição de 88, na redação original, servidor, venha se dedicar à causa pública,
que eu irei te garantir uma tranquilidade no exercício da sua função, que você não vai poder ser demitido, salvo se passar por um processo administrativo disciplinar, porque se o servidor público cometer a falta grave, ele vai sim ter que sair do serviço público, mas ele tem uma garantia de um processo. E na hora da sua aposentadoria, você também não será penalizado, você vai ter a tranquilidade de aposentar exatamente com o valor da sua remuneração, que era a figura da integralidade. E você, servidor, também poderá ficar tranquilo, que todos os reajustes que os servidores ativos tiverem, você, como inativo, também terá. Então, conceitos como paridade e integralidade, que eram garantidos aos servidores públicos, foram extintos na emenda 41, né, de 2003. E ali, antes disso, a gente teve a emenda 20, que já trouxe esse caráter contributivo, a emenda 3 de 93. Então, de lá para cá, foram uma série de reformas para, primeiro ponto, altera o modelo administrativo para previdenciário, portanto, contributivo. E quando vira contributivo, esses servidores que lá atrás entraram no serviço público numa perspectiva, num combinado, hoje o combinado é muito diferente. Porque um servidor que entrou lá atrás e podia aposentar com a última remuneração e ter a garantia dos mesmos reajustes do ativo, um servidor que entra agora, sinto muito, agora você só vai aposentar até o teto do INSS. Se você quiser, eu tenho uma previdência complementar. Está valendo desde 2013. Então quem está entrando no serviço público a partir depois dessa lei? A partir de 2013, que quando foi criado o FUNPRESP Jude, no âmbito da União, novos servidores que entraram a partir dali, já, mesmo que ganhe 10, 20, 30 mil reais, só vai contribuir até o teto do INSS, só vai receber até o teto do INSS. O que o Estado fez para compensar? Criou o regime de previdência complementar, no qual essa diferença que ele deixa de contribuir, consequentemente também ele não vai receber lá na frente, ele pode contribuir para um fundo numa previdência privada que vai ser capitalizado no mercado financeiro. Lá na frente, quando você cumprir os requisitos da aposentadoria, do que render, eu te pago uma complementação da aposentadoria. Então, é uma responsabilidade totalmente distinta. Antes, eu te garantia tudo. Sim. Depois, a partir de 2004, parou paridade e integralidade, salvo quem estava em regra de transição. Servidores que entraram no serviço público a partir de 2004, eles já contribuem sobre tudo e na hora da aposentadoria média sobre tudo, não tem mais paridade e integralidade. E os que entraram depois do regime de previdência complementar, na União foi 2013, no DF foi 2018, cada estado teve um ano de implementação, já está limitado ao teto do INSS. Então veja que hoje o tratamento é muito similar. Uma situação, por isso que estudar regra de servidor público é tão complexo, porque a depender de onde aquele servidor entrou, quando ele entrou, ele passou por diferentes contratos, diferentes compromissos em relação ao trabalho dele com o Estado. E é por isso que os servidores públicos se ressentem tanto, porque desde 93 eles já estão contribuindo sobre tudo. E cada vez a aposentadoria mais distante, num cálculo pior. Mas, por outro lado, quando vira contributivo, e não mais um direito administrativo, se eu tenho uma perspectiva de equilíbrio financeiro e atuarial, que é o que está lá no artigo 40, fica complicado eu conseguir garantir o valor da última remuneração para todo mundo se a pessoa não contribuiu sobre a última remuneração a vida inteira. Normalmente você vai aumentando, né? Então, a média, ela acaba envolvendo um planejamento, porque média sempre cai. Ou não, porque a gente verifica, e aqui alguns servidores ficam muito surpresos. Você sabe que na época da reforma a gente fez muita avaliação individual, né? Planejamento individual, os servidores públicos agora têm que fazer esse planejamento individual. E para alguns servidores, a média ficou melhor do que a integralidade. Por quê? Porque o arroz salarial está tão grande dos servidores, muitos anos sem reajuste, que quando você faz a média e atualiza, em uma situação ou outra, não é a maioria, você ainda consegue um valor melhor. Mas, em regra,
as pessoas, como trabalham um tempo na iniciativa privada, depois passam no serviço público, vai melhorando, a média cai, né? Então, hoje não tem como, tem que se planejar. E os servidores públicos têm tido aí essa gangorra, essa mudança constante das suas regras. Eles não tinham que ter essa preocupação, né, de pensar futuro, porque eles tinham a garantia da aposentadoria mantendo o poder aquisitivo. E agora ele não vai ter mais isso. Ele vai ter que pensar como manter poder aquisitivo na idade avançada, salvo, né, regras de transição aí que algumas pessoas ainda conseguem. Então, os empregados públicos já estão há muito tempo no cenário seletista. E no seletista, você não tinha a vantagem de ter a última remuneração, era teto do INSS, mas, em compensação, eu não era obrigada a aposentar, né? Eu não era obrigada a sair do meu emprego quando eu aposentava. Em compensação, limite de tetos e tudo mais, isso foi, né, mais relativizado. Então, quando a gente tem uma mistura de institutos entre regimes, que é o que a gente está fazendo agora. Eu estou pegando o instituto do regime próprio, levando para o regime geral. Ou quando eu levo do regime geral para o regime próprio, sempre dá discussão de interpretação. E vem aqui para o Supremo para dizer a última palavra. Esse é o ponto que eu gostaria também de avançar, para sempre levar a clareza para o nosso público ouvinte. Esse também é o nosso objetivo. A doutora Thaís e o doutor Diego fazem muito bem, doutor Diego, aproveitando o que a doutora Thaís pontuou, né? Ou seja, citando a lei. Desde 2013, então, quem presta concurso público e vai ser servidor público, ele vai ser, vamos colocar assim para ficar bem claro, seletista. Não importa, quando ele aposentar, o teto vai ser do INSS e também não vai levar mais os aumentos, que às vezes a categoria faz greve. Quer dizer, vamos pegar aqui, por exemplo, a greve dos professores aqui na capital federal, exigindo melhores salários. O governo concedeu ali um percentual. Esse percentual vai para quem está aposentado ou só vai para quem está na ativa? Ponto 1. Ponto 2, o pessoal que está prestando um concurso público, também pegando aqui o pessoal do GDF, professor, área de segurança, como também área de saúde. Todos eles estão sabendo que desde 2013, quando eles aposentarem, essa safra nova que entrou através do concurso público, daqui a 40 anos, quando aposentarem, quer dizer, com essa safra aposentar, o teto vai ser do INSS e não mais levar o valor do último contra-cheque? Então, ainda me surpreendo de vez em quando atendendo os servidores jovens, né? Inclusive estou atendendo os novos convocados da Auditoria Fiscal do Trabalho e da Receita, né? E tem muita gente que não sabe que depois de 2013 a aposentadoria dele vai ficar limitada ao teto do INSS, né? E que ele vai ter a possibilidade dessa complementação pela FUNPRESP, caso ele queira fazer, porque ele não é obrigado, né? Agora, quando a gente fala do reajuste, como o senhor perguntou, do reajuste dado aí proporcional, dado para os servidores do DF aqui na carreira de educação, se o aposentado estiver com direito à paridade, ele vai receber esse reajuste também. O antigo, o aposentado. Aquele que entrou no serviço público antes de 2003, né? E já se aposentou de 2004, né? Até dia 31/12 de 2003. Quem entrou em 2003 não aposentou ainda, né? Ainda não. Depende, na verdade. Sim. Se ele tiver tempo anterior de regime geral, ele pode estar aposentado. Né? Então, essa pessoa, se tiver direito à paridade, ela vai receber esse reajuste também. Né? Só que hoje se discute muito, Walter. Inclusive, acho que a gente já teve uma discussão dessa aqui uma vez. A gente sempre discutiu de tudo, né? Que é a questão dessa média. Essa média não é ruim de todo modo, né? Lá no escritório a gente trabalha muito com as carreiras de auditoria federal e em muitos casos, muitos mesmo, hoje a média vale muito mais a pena do que a aposentadoria com paridade. Não só porque o primeiro valor pode ser maior que o valor do cargo. Hoje, por exemplo, eles têm uma carreira de 29.760, né? Às vezes só a aposentadoria dá 35, 36 mil. E aí, além disso, todo ano ele vai ter reajuste obrigatório. Porque quem aposenta pela média tem o mesmo reajuste do INSS, sim, que é o INPC. Né, acumulado do ano. Então isso é uma vantagem porque os aposentados do serviço público estão acostumados a não ter reajustes anuais, porque só tem quando a carreira tem. Minha mãe mesmo, que é da carreira da Polícia Civil do DF, ela ficou 11 anos sem reajuste. 0. Né, então isso, para a economia familiar, isso é um baque, porque a inflação está aí. Ela está aí presente e você não tem reajuste todo ano, na verdade, você está ganhando menos em poder de compra. Tá? Agora, quando a pessoa está pela média, ela pode se aposentar um pouco melhor. Agora, para esses servidores antigos que entraram até 2013.
Agora, para os novos que estão entrando depois de 2013, depois da instituição do regime de previdência complementar, eles vão depender dessa previdência complementar, que no âmbito da União é a FUNPRESP, né? E aí cabe a esses servidores também fiscalizar os investimentos, as atividades, a atuação desses órgãos de previdência complementar, porque senão também essa complementação, se mal feito, se objeto de corrupção, se todo esse prejuízo vai ser dividido entre os participantes. Inclusive isso aconteceu muito com o pessoal dos Correios, né, Thaís? Postales. Da Postales, da Caixa Econômica, que é a FUNCEF, que na época do Petrolão, essas entidades de previdência complementar de empresas públicas foram alvos, foram instrumentos, na verdade, de toda essa corrupção que ocorreu na época do Petrolão. E quem está pagando hoje isso é o participante aposentado. O ativo também, eles pagam contribuições extraordinárias. Tem alguns grupos da Postales que o que a pessoa recebe de complementação, ela paga de contribuição extraordinária. Ou seja, fica no 0 a 0, né? Então, é uma situação muito complexa, mas que é o futuro, né? Quando a gente analisa Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, nós temos a previdência complementar como um foco muito forte de atuação do Estado. Nós precisamos regulamentar ainda melhor a nossa do ponto de vista da segurança jurídica e da responsabilização de imediato de terceiro na gestão desses recursos, mas é algo que incorpora o patrimônio interno do país, é algo que permite o investimento, né, nas indústrias, nas empresas, porque esses valores têm que ser capitalizados, eles vão para o mercado. Então é uma nova relação de fato, é uma nova relação. O difícil é explicar isso para o servidor antigo, porque ele não entende. Hoje o servidor que tinha a paridade como uma grande vantagem para ele, hoje se preocupa, porque ele não sabe como que vai ser o futuro. Por exemplo, as carreiras de auditoria fiscal, eles têm uma base de 29.760 e recebem um bônus de 7.000, um bônus de eficiência. Esse bônus não faz parte da remuneração, ele é compensatório, né? Ele é remunerado, a pessoa recebe, mas ele não tem contribuição sobre ele, né? E o que acontece? Quando o governo vai dar reajuste, ele dá sobre o bônus, que não incorpora na aposentadoria. Ele recebe o bônus na aposentadoria, mas ela vai caindo todo ano, ele vai perdendo valor até chegar a 35% só do valor desse bônus. Então, o que eles estão vendo? Quem está aposentado por paridade, todo ano está perdendo, porque o bônus está diminuindo e o reajuste sobre o vencimento básico não está acontecendo. Quem está aposentado pela média, pelo contrário, está tendo reajuste todo ano. Então, é uma discussão muito complexa e o que fica de mensagem é: tem que fazer planejamento. Quando entra, durante e quando vai sair do serviço público. Bom, estamos vencendo na primeira hora, o assunto está quente. Eu peço licença, doutora Thaís, doutor Diego, para irmos ao intervalo, que é rápido, para que possamos então voltar e avançar nesse tema, porque ainda tem muita coisa para a gente falar a respeito deste assunto. São 14h58, voltamos em... Aliás, 15h58. Voltamos em instantes, até já. Você está ouvindo... Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 5 minutos. Conosco, Dr. Diego Cheruli, que é especialista no direito previdenciário. Ele também preside o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDPrev, como também a doutora Thaís Riedel, que preside a Associação Confederativa Brasileira na Advocacia Previdenciária. Tanto o doutor Diego como também a doutora Thaís, eles sempre são convocados pelo Congresso Nacional para darem, ou seja, para que de alguma forma responderem questões, promoverem aquelas dificuldades que geralmente os parlamentares têm. São os dois que são convocados e passam ali meses, né, principalmente quando tem uma reforma da Previdência. Então, tanto o doutor Diego como também a doutora Thaís são extremamente experientes, portanto, neste ramo que nós estamos aqui abordando. E evidente que com a qualificação dos dois, nós vamos cada vez mais, né, explorá-los. Nos permitem colocar essa palavra, doutora Thaís. Já nós já vamos direto aqui num dos pontos que tem suscitado neste campo aqui que nós estamos abordando, da aposentadoria compulsória, a questão da indenização dos 40%. Porque há quem entende que quando a pessoa completa 75 anos e é desligada, desligamento não é demissão.
Mas há quem entenda que se a pessoa está dali trabalhando, enfim, com carteira assinada, vai ficar mais fácil para o pessoal entender qual é o regime que nós estamos aqui falando, ela entende que tem direito, portanto, aos 40%. Enfim, afinal de contas, este ponto aqui dos 40%, quem de alguma maneira for desligado se completar os 75 anos, tem que o Supremo, já chamou esse assunto para julgamento, definir, ou do jeito que está, da forma que está, sem uma regulamentação, no caso, o desligamento é demissão e com isso a pessoa tem, portanto, direito aos 40%. Qual é o entendimento da senhora neste ponto? Então, essa que é a discussão. Na relação trabalhista, a jurisprudência consolidada é que a aposentadoria compulsória, a aposentadoria de qualquer forma, não pode ser causa extintiva do contrato de trabalho. Ou seja, não pode ser um motivo para a rescisão. Se eu resolver aposentar, usar o Instituto da Aposentadoria Compulsória, que já existe, inclusive, na 8.213, eu teria que pagar as verbas. Inclusive, a jurisprudência era toda nessa linha, né? Antigamente não era, depois passou a ser nessa linha. Quando vem uma alteração constitucional e traz a obrigatoriedade de uma aposentadoria compulsória a um pedaço desses trabalhadores que estão regidos pela 8.213, eu estou dando um tratamento diferenciado para pessoas dentro do mesmo regime, o que requer uma lei tratando. Por isso que o legislador reformador colocou vírgula nos termos da lei. Quando não tem essa lei, se a gente interpreta que é uma aplicação imediata, né? Ou seja, está valendo, eu não tenho a definição disso. Porque se tiver a lei, fala, ó, nessa situação, então será pago 20% e não 40%, ou será... Vão analisar essa situação nova concreta, o legislador vai poder se debruçar só sobre essa questão, e não como foi na reforma da Previdência, se debruçou sobre 300 mil coisas nesse viés de reduzir despesa. Então, naquele momento, foi aprovado. Sim, queremos reduzir despesa com isso. Já foi definido. Mas quando ele coloca nos termos da lei, ele está querendo dizer o quê? Olha, mas eu sei que isso aqui eu tenho que detalhar melhor. Então, quando eu venho e trago uma aplicação imediata, eu acabo forçando um instituto sem ter isso esclarecido. Porque, na verdade, a jurisprudência dentro da relação trabalhista traz que se eu mandar aposentar, eu tenho que pagar. Por isso que surge essa discussão. Então tá, você está querendo dizer que agora eu vou ter que aposentar? Então tá, na trabalhista que manda pagar. Então que me pague. Só que aí o outro lado fala, não, mas aqui é uma imposição legal, não posso obrigar. Se a lei obriga a aposentar, não é uma faculdade, porque o que está no 8.213 que é uma faculdade. Empregador, se você quiser, você pode aposentar. Está lá já no 51. Quando vem e fala, não, eu aplico o que está no 40, o que está no 40 será aposentado. Não tem opção. O gestor não vai, ele não pode, será que eu vou, não vou? Não, ele é obrigado a aposentar, certo? O sistema obriga. Então, quando vem uma coisa impositiva, por outro lado, o empregador pensa, mas aí eu tenho que, não sou eu que quero, é a lei mandando, então não é justo eu pagar verba rescisória. Então, nesses diferentes olhares, né, não tem um totalmente certo e totalmente errado. Por isso que o ideal seria, como o próprio reformador, né, observou, que tivesse uma lei específica. Enquanto não tem, o Supremo já analisou em outros momentos o enquanto não tem. A gente falou nisso na aposentadoria especial do servidor público, né? Em que a Constituição ela traz um direito, põe vírgula nos termos da lei. Quando ela bota um direito nos termos da lei, o que acontece? Você fica dependendo dessa lei, dessa regulamentação infraconstitucional. E quando ela não vem? Em algumas situações, teria que analisar se aqui é o caso, porque eu acho que não é exatamente a mesma situação, o Supremo verificou, através de mandados de injunção, enquanto não tem, eu vou aplicar essa lei aqui.
Só que nessa situação, o mandado de junção é quando eu tenho um direito fundamental que eu não posso exercê-lo pela falta da lei. Aqui eu não estou tendo um direito fundamental que eu não posso exercê-lo. Pelo contrário, eu não quero que exerça. Então eu não poderia fazer essa extensão tão de imediato. Porque aqui o que eles estão fazendo? Não, mas já tem uma lei complementar que regulamenta para o servidor público, que é a lei complementar 152 de 2015. Então, se já tem, enquanto não vem essa específica aqui para os trabalhadores seletistas, eu vou usá-la. Será que cabe? Será que não cabe? Então, esse vírgula no termo da lei é que gera toda a celeuma. E aí, no fim das contas, o interesse do legislador reformador foi, olha, eu estou alterando esse paradigma, mas eu quero que tenha um debate. Porque é no legislativo onde a gente faz esse debate, onde virão os trabalhadores com seu ponto de vista, os empregadores com seu ponto de vista, o Estado como parte empregadora, seu ponto de vista, os representantes do povo vão analisar todos os pontos e ali será editada uma norma. E aqui não teve. Aí quando não acontece, sobrou para quem? Judiciário. E aqui no judiciário, embora haja um contraditório, porque existe, a gente inclusive teve uma manifestação do Ministério Público pró-empregado. Né? Então a gente tem aqui diferentes olhares, só que é um olhar estrito na questão jurídica, sem analisar os aspectos políticos, econômicos, ou não deveria, né? Porque a gente sabe que essas decisões hoje, principalmente na Corte Suprema aqui, a gente não deixa de ter toda essa discussão também trazendo esses vieses, mas eu entendo que aqui houve um direcionamento para que o legislador detalhasse melhor essa história. Por quê? Porque na aplicação de todos os demais seletistas, se eu aposentar compulsoriamente, tem que pagar indenização. Então eu estou dando tratamento diferente para pessoas dentro do mesmo regime. Até que ponto pode, até que ponto não pode, isonomia. Ah, mas aqui é diferente porque é o Estado, tem recurso público, né? Então, são esses os pontos que eu acredito que a Corte vai debater. Nessa mesma linha também, doutor Diego, eu volto com o senhor, mas colocando alguns pontos. Por exemplo, suponhamos que o Supremo bata o martelo a favor do empregado. Essa questão aí no caso aí da aposentadoria compulsória. Aqueles que já foram aposentados de forma compulsória e já estão aí há 5, 6, 10 anos já cumprindo, portanto, essa determinação. Vamos colocar assim. Quer dizer, o Supremo entendendo que é justamente a favor do empregado. Esses que foram aposentados compulsoriamente, caso queiram, podem voltar a ativo? Muito provavelmente essas pessoas têm suas ações individuais discutindo isso, né? Igual esse que é uma ação individual do Pernambuco que chegou até o Supremo. Então, muito provavelmente essas pessoas, se o Supremo decidir que precisa de lei, eles vão ter que reintegrar todas essas pessoas. E aí vai vir as consequências disso em modulação. Vai ter que pagar todos os salários, não vai pagar os salários. Muito provavelmente vai reintegrar pagando tudo que a pessoa deixou de receber nesse período, né? Agora, do outro lado, se o Supremo vier e falar, enquanto não vem, aplica-se a Lei 152 de 2015, é o mesmo que não deixar o Congresso decidir sobre isso. E na prática, né, Thaís, vai estar decidido. O Congresso não vai se debruçar sobre uma matéria que o próprio Supremo já resolveu. Então, se ele falar, enquanto não vier outra, aplica essa, e aí pode demitir, pode rescindir o contrato de trabalho sem indenização nenhuma, para que o Congresso vai ter esse desgaste político? Até porque, para isso, por se tratar de empresas públicas, né, vai ter que mexer no orçamento público. Vai ter que ter investimento para poder reintegrar essas pessoas, para poder, de outras formas também, pagar algumas coisas. Vai que ter um dano moral, alguma coisa do tipo envolvido também, além do prejuízo de manter essas pessoas todas. Prejuízo não, né? De manter essas pessoas todas trabalhando, pagando salário. Então, de um jeito ou de outro, vai ter que ter um investimento aí
nessas empresas para poder assumir toda essa despesa que virá, né? Agora, eu sou da linha da Thaís. O ideal, o mais justo, seria atender à vontade do legislador e abrir para o Congresso legislar sobre isso. Inclusive, ele já fez isso na desaposentação. Ele suspendeu o julgamento e deu um prazo para o Congresso dispor sobre essa matéria. Seria interessante o Supremo provocar o Congresso novamente. No caso da desaposentação, o Congresso não fez nada, né, na época. Embora já tivesse projeto de lei andando, né, mas ele não fez nada. Agora, quem sabe, uma pressão certa, não sai alguma lei que regulamente de fato essa matéria, porque ali nós podemos discutir de tudo. Os efeitos rescisórios disso, né, a questão da desaposentação e um recálculo de aposentadoria, que não podia ser só para esse grupo, mas para todos na mesma situação, que voltaram a trabalhar depois de aposentados, né, para não criar novos rachas dentro do mesmo regime e não afetar o princípio da igualdade. Então são questões de futurologia, mas que nós temos algumas certezas, né? Para mim, né? Se o Supremo julgar que não precisa de lei, que eu, enquanto não tem aplico a que existe, basicamente vai impedir a discussão no âmbito legislativo, porque ninguém vai querer lidar com orçamento, ter que abrir recurso. Outra coisa, já tem 6 anos essa situação, né? Então, já temos pessoas aí há 4, 5 anos sem emprego, sem salário, sem renda. Então, é uma coisa que está se acomodando, como é o caso da questão da pensão por morte, das cotas de soma, quando eu acumulo benefício, né, da aposentadoria especial, da idade mínima da aposentadoria especial. São coisas que o Supremo ainda não decidiu, o Congresso também não se debruçou direito e a gente está se acomodando, está se acostumando com essa regra que depois fica difícil de mudar. Então, acho que nós estamos indo para a mesma linha, mas o ideal, o justo, seria inicialmente suspender para ver se o Congresso dispõe e cria a lei. Do contrário, né, dar a razão ao empregado e determinar que o Congresso, enquanto não tiver lei, não há o que se falar em aplicabilidade imediata desse dispositivo. E aí, nessa lei, vamos brincar de discutir muito. E esse é o medo do Congresso, inclusive, né? Porque uma lei dessa, olha o tanto de coisa que você não abre. Porque não é uma lei específica para tratar disso. Pode ser, mas pode ser a própria lei de regulamentação da reforma, que até hoje não veio. É um vespeiro. E como é que fica o gestor, doutora Thaís, diante dessa situação? Se ele não aplicar a lei, completou 75 anos, com prazer tê-lo aqui nos quadros. Ele não tem essa opção, ele tem que cumprir a lei. Porque depois ele pode responder pessoalmente, né? Por improbidade. A gente tem uma... Mesmo sendo... É interessante, eu advogo muito também nessa área, e eu lembro uma vez uma conversa com o pessoal do Sindicato dos Empregados, Advogados Empregados em Empresas Públicas. Eles falam que a gente fica no pior dos mundos, assim, porque eu não tenho a estabilidade, os benefícios do servidor, né? Por outro lado, eu respondo ao Tribunal de Contas, porque eu exerço ali, tenho responsabilidades por administrar recursos públicos, né? Então, o ideal é que tivesse toda uma lei, regulamentação específica para esse pessoal. Toda. Eles ficam no limbo. Porque ora eles são tratados como seletista, ora eles são tratados como servidor público. É inclusive um anseio destes trabalhadores, é que eles tenham uma regulamentação mais específica. Eu vou botar mais fogo na... Vamos botar. Marlena Fogueira. Estamos em São João mesmo, olha só, por exemplo. A aposentadoria compulsória, ela tem um cálculo específico para o servidor público. Certo? O servidor público, quando ele aposenta nessa modalidade, há um cálculo específico. Você vai fazer a média de 100%, 94% para frente. Depois você vai aplicar 60%, mais 2% a cada ano que passe 20 anos. Ou seja, eu só consigo ter 100% da minha média depois de 40 anos, homem ou mulher. Já no regime geral, o cálculo é outro. Eu tenho a média, depois 60%, mais 20% do que passe 15 anos para mulheres, 20 para homens. Na regra do servidor, se o servidor, na hora da aposentadoria compulsória, tiver menos de 20 anos, eu ainda vou fazer uma segunda proporcionalidade. Eu vou pegar, vamos supor que a pessoa tem 15 anos de tempo de contribuição quando chega aos 75. Imagina uma pessoa que foi dona de casa a vida inteira, por exemplo, não contribuiu, os meninos cresceram, resolveu ser servidora pública, entrou já numa idade mais avançada.
Quando chegou nos 75, não tem como, tem que aposentar. Sim. Na hora que vai fazer a média, depois que faz a média de 100%, aí depois dessa média, vai aplicar a proporcionalidade, que é 60 mais 2% a cada ano que passe 20. Mas eu tenho menos de 20. Depois que eu acho esse valor dos 60%, já que é menos de 20, eu aplico razão 20 avos. É um pouquinho... Sim. É um pouquinho técnico, mas eu quero dizer assim, há um cálculo específico para a aposentadoria compulsória do servidor público. E não tem uma regra de um cálculo específico para o empregado público. Por quê? Porque lá a conta é outra. É 60% mais 2% do que passe 15 anos para mulheres e 20 para homens. Melhor. Então, quando a gente vai chegar no como operacionalizar isso, também tem essa discussão. Outro ponto, o ministro Gilmar, quando ele propõe uma tese de repercussão geral, que isso já foi discutido num primeiro momento aqui na corte, para dizer, olha, essa situação, eu tenho alguns ministros aqui achando que precisa de lei, tem outros dizendo que não. Vamos fixar uma tese? É isso que o Supremo faz, ou seja, ele pega situações com grande repercussão, verifica que é uma situação ali que demanda um debate mais aprofundado, uma situação que vai gerar consequências de forma coletiva, e aí ele fala assim, ele propõe que o dispositivo que a gente está discutindo aqui da aposentadoria compulsória dos empregados públicos produz efeitos imediatos nos termos da lei do 152, ou seja, eu estou aplicando a lei do servidor para um trabalhador seletista do regime geral. Aí no segundo, os empregados públicos que atingirem a idade limite sem terem completado o tempo mínimo de contribuição permanecerão em atividade até o preenchimento desse requisito. Ou seja, se chegar aos 75 e a mulher não tiver os 15 anos, ou o homem não tiver os 20 anos, que é o tempo mínimo de tempo de contribuição, vai continuar. Esse é o detalhe que, não sei se observaram, né? E no item 3, a sugestão dele é a extinção do vínculo do emprego, fundamentada nessa aposentadoria compulsória, não gera qualquer espécie de responsabilidade para o empregador. Então, eu já estou dizendo que eu não vou onerar as empresas por conta dessa nova modalidade de aposentadoria, certo? Então, veja, são situações que são desdobramentos práticos que muitas vezes esse gestor não vai saber como fazer, porque eu não tenho uma regra específica. E aí, doutor Diego? É uma boa pergunta, né? Mas a lógica da Thaís, ela está correta, até porque o dispositivo, esse dispositivo que nós estamos discutindo, que é o parágrafo 16 do artigo 201, ele fala, será aposentado compulsoriamente. Mas e se eu já tiver uma aposentadoria? Eu não posso ser aposentado de novo. E se eu não tiver uma aposentadoria, vou ter agora, qual regra eu vou aplicar? Porque eu não tenho no regime geral uma aposentadoria compulsória, como a Thaís bem explicou. Na verdade, tem como uma faculdade. Tem como uma faculdade, mas eu não tenho cálculo específico, né? Para essa aposentadoria. Ela vai ser uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo. Né? Em alguma das regras de transição. Não tem uma aposentadoria compulsória como tem no regime próprio do serviço público. Né? Então, em tese, ficaria até melhor que se fosse no serviço público, se a pessoa não tivesse direito à paridade e integralidade. A regra do regime geral ficaria melhor, como bem a Thaís explicou, porque eu não aplico uma proporção sobre a proporção. É só uma proporção de uma vez só. Né? Então, nessa situação toda, o ideal seria a regulamentação, até para questionar, porque quando o legislador colocou aquele no dispositivo, será aposentado compulsoriamente, né, empregado, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição. O que ele quis falar com isso? Que eu não vou permitir que este empregado público seja aposentado compulsoriamente, ou seja, tem um vínculo rescindido compulsoriamente, sem eu ter antes cumprido o requisito, porque eu não posso tirar essa pessoa e deixá-la sem nada, ela tem que ter no mínimo uma aposentadoria. Mas o dispositivo não fala de ter ou não ter uma aposentadoria anterior, como ele também deixa um pouco aberto algumas questões, porque nós estamos falando de aposentadoria compulsória, não de rescisão de vínculo. O dispositivo está dentro do dispositivo da Previdência, ele fala, vai ser aposentado compulsoriamente. O que a rescisão do vínculo está fazendo no meio dessa discussão? Porque no regime geral, como a gente já bem falou aqui, a aposentadoria não gera a rescisão do vínculo.
Entendeu? E o dispositivo fala o quê? Vai ser aposentado. Mas no regime geral, eu não tenho uma aposentadoria compulsória. E ao mesmo tempo, no regime geral, a aposentadoria não gera a rescisão do vínculo, gera a suspensão, inclusive é por invalidez, que hoje chama benefício por incapacidade permanente, eu suspendo o contrato de trabalho. Então, o que vai acontecer? Esse contrato vai ser suspenso, esse contrato vai ser rescindido? Eu acho que a gente está ultrapassando a vontade do legislador, né? Está-se, a gente não estou julgando, mas está sendo ultrapassada a vontade do legislador para criar uma regulamentação. Agora, não há dúvida, mais que eu esteja levantando essas questões aqui, não há dúvida, Walter, que a vontade do Congresso na época era, de fato, resolver essa questão das empresas públicas e retirar esses empregados mais idosos da folha de pagamento dessas empresas públicas. Tá? Isso aí não deixa dúvida que a vontade do legislador era essa. Ele só não conseguiu exprimir isso de forma correta e, pelo que nós estamos vendo, o Supremo também está dando um encaminhamento de isso é uma rescisão do vínculo. Não está falando, nós estamos no artigo da aposentadoria compulsória dentro do regime geral, que não tem, hoje eu não tenho um dispositivo, aposentar compulsoriamente, não tem. Né? Tem isso aí, mas o que ela está falando sobre o contrato de trabalho? Nada. E não dispõe sobre o contrato de trabalho. Então são duas coisas distintas que a gente tem que aprender como lidar daqui para frente e espero que o Supremo entenda que não está maduro para isso, que precisa de lei. Essa é um recurso, né, que vai ser julgado aqui. É um recurso extraordinário. Aí eu pergunto, caberia uma audiência pública desse julgamento? Com certeza. Inclusive tem previsão no Código de Processo Civil da realização de audiências públicas, né? O Supremo não costuma fazer com muita frequência porque já tem muito amigo da corte, né? Que se habilita nesses recursos de repercussão geral. Inclusive, acho que o BDP está como amigo da corte nesse processo também, né? Mas a audiência pública ela acontece quando realmente é algo de um impacto maior. O senhor perguntou mais cedo para a Thaís se tinha um dado do impacto, né? Esse impacto não é tão grande. Nós não estamos falando de um universo de milhões de pessoas, como, por exemplo, a gente está tratando o universo da uberização. A gente está falando ali só na Uber de 2,5 milhões de motoristas que seriam filiados ou teriam então uma relação de emprego. Aí, por isso que foi aberta uma audiência pública. Agora, o ideal para isso seria ter essa conversa em audiência pública em tudo, né? Não só no Congresso, como ele costuma fazer com frequência, mas dentro do Judiciário também, até porque existem experiências que precisam ser trocadas, elas estão além dos livros, elas estão além da doutrina fria. Afinal de contas, tem muito doutrinador que escreve sobre uma norma, mas ele não participou do processo legislativo, ele não sabe qual era a vontade, o que estava sendo discutido, como isso foi discutido, como que isso apareceu e o porquê específico disso, né? Então, hoje o que eu tenho para falar não há dúvida, na minha opinião, que participei disso aí daí, na reforma, de que o legislador tinha interesse em resolver o problema das empresas públicas, né? Como também não há dúvida de que ele achou que era prematuro já afastar, tanto que ele botou que precisa de lei para isso. Uhum. Doutora Thaís, quer dizer, é evidente que tem muitos desses empregados públicos que continuam trabalhando por força de liminar. Quer dizer, o assunto agora chega até a Suprema Corte. Como é que ficam as ações que estão tramitando na Justiça Federal nessa questão? Os juízes param tudo, aguardam, portanto, o Supremo. Eles podem não darem a liminar e, portanto, faculta, portanto, a empresa pode demitir. Como é que fica essa situação, esse quadro? Então, toda vez que o Supremo se depara numa situação de grande repercussão, né, e que ele avoca um caso específico para ser o leading case, ou seja, um exemplo de outros, como outros que já existem no judiciário, por vezes se suspende os que estão em andamento e ao decidir se faz uma modulação dos efeitos. Isso também não é obrigatório, porque precisa de um quórum qualificado de 2/3 dos ministros, mas o que se tem visto é que se eventualmente a decisão acaba trazendo um reflexo, né, de impacto para esses trabalhadores, né, é possível sim que eles entendam, olha, quem já estava, né, sob a liminar, os efeitos continuam, mas a partir de agora não mais, né? Não é incomum o Supremo fazer esse divisor de águas aí para dar tratamento diferenciado, até para uma questão de segurança jurídica, porque quando eu tenho um juiz que me garante através de uma liminar um status quo, né?
eu estou de boa fé ali. Sim. Né? Então, imagino que se houver um resultado desfavorável aos trabalhadores, haja sim alguma modulação desses efeitos para que não haja um prejuízo tão grande do que já foi, né? Porque a pessoa também não tem como voltar no tempo e ela estava ali na boa-fé. A gente sempre tem que priorizar a boa-fé e lembrar que aqui nós estamos falando de verbas alimentares, né? Aposentadoria, salário, remuneração. São situações que é muito difícil você devolver, né? Porque a pessoa já comeu aquele benefício, né? Já. Então, acho que é uma questão de sensibilidade, dignidade da pessoa humana, que tem motivado aí os ministros a fazer esse descrime, eventualmente, de situações já consolidadas ou mesmo que de forma precária, através de liminar, mas dentro de um contexto de uma análise do judiciário que validou, né, aquilo que estava até então. Perfeito. Bom, doutor Cheirolho, quer dizer, um ponto também que eu abordo com o senhor foi... Aliás, antes de passar para o senhor, doutora Thaís, esses cálculos que a senhora pontuou aqui, né, o empregado público, como também o empregado, no caso aí, o estatutário, quando são alcançados pelos 75 anos, se faz um cálculo. Quer dizer, este cálculo é no sentido da última remuneração que ele vai receber, você vai embora, mas leva esse valor aqui. É mais ou menos isso? Não, sempre é média. A remuneração já era, Walter, só... Sim, então seria hoje, o quê? para conseguir a última remuneração, que era a integralidade, somente servidores públicos, Sim, que ingressaram no serviço público antes de 2003, que preencham mais de 30 anos de contribuição mulheres, 35 homens, no mínimo 20 anos de serviço público, né? Via de regra. Além dos outros requisitos da regra de transição. No artigo 4º, uma pontuação, né? Que você tem que somar a idade, tempo de contribuição. Em 2019, 86 mulheres, 96 homens, isso vai aumentando um ponto a cada ano, 2025 já é 92, 102. Ou o pedágio, que é a regra do artigo 20, em que se verifica lá na época da reforma, em novembro de 2019, quanto tempo faltava para o servidor chegar nos 30, 35, que é o tempo de contribuição ali já esperado, e aí ele paga um pedágio. Então, vamos supor, eu sou uma servidora, em 2019, em novembro, eu estava com 27 anos de tempo de contribuição, certo? E vamos imaginar que eu tinha lá 52 anos de idade. Eu estava na expectativa, né, de aposentar daqui a 3 anos, porque eu teria 30 mais 55, que era o requisito. Vem a emenda e fala, não, agora mulher é 62. O tempo é 25, até o tempo diminuiu, mas na hora do cálculo eu preciso dos 40. Então, o que acontece? Então, aquela pessoa que estava na expectativa de aposentar em 3, ela tem que cumprir um pedágio de 100%. Então, os 3 viram 6. Então, depois que ela cumprir os 6 e chegar na nova idade mínima do artigo 20, que é mulher 57, homem 60, aí ela ainda pode aposentar com paridade de integralidade. Só exceção da exceção. São aqueles servidores antigos que cumprem esses requisitos mais rígidos. Qual é a regra geral hoje no serviço público? Média. Média. Então, se você tiver na dúvida, qual é a regra? Média. Porque já é, desde 2004, a realidade. O que mudou? É que de 2004 até o regime de previdência complementar, que na União foi em 2013, cada estado tem um ano. No DF foi 2018. Então, esses servidores contribuem sobre toda a sua remuneração e lá na frente a média sobre toda a remuneração. Servidores que entraram depois do regime de previdência complementar só contribuem até o teto do INSS, R$ 8.157,40, e só vão aposentar até esse teto. Se quiserem, podem fazer a complementação para a Previdência Complementar. Nós temos no âmbito da União FUNPRESP e FUNPRESP-JUDE, que são entidades de previdência complementar que devem
também seguir um regramento específico, Lei Complementar número 109, Lei Complementar número 108 de 2001, além de ter um controle, né, que o Estado faz, né, já há alguns anos. O Estado percebeu que ele precisava regulamentar e fiscalizar esse contrato privado, né, que é a Previdência Complementar. Então, a gente tem entidades abertas, entidades fechadas. O que são entidades abertas? São aquelas que podem comercializar para qualquer pessoa. Eu vou lá numa entidade financeira qualquer e falo, quero fazer um contrato de previdência privada. Ela é autorizada a vender esse produto. Finalidade lucrativa. E eu tenho as entidades fechadas. As entidades fechadas são aquelas que têm autorização para comercialização desse produto. Qual é o produto? Plano de previdência, apenas a um grupo. Nas empresas públicas, e aí é curioso que no Brasil as empresas públicas foram as maiores incentivadoras da Previdência Complementar. Se você pegar os mais antigos, Petros, Previ, né, Funcef, os mais antigos são empresas públicas. Por que elas foram as primeiras a incentivar? Porque na época, isso é antes até da Constituição, o servidor público aposentava na integralidade e o empregado no teto do INSS. Então, o que elas faziam? Venham para a empresa pública que eu vou te complementar o valor da sua aposentadoria. Então, se você eventualmente tem um salário maior do que o teto, eu, Previdência Privada, vou te complementar. Eram planos de benefício definido. Eu já definia lá na frente quanto eu ia te pagar. Como isso exige uma performance muito boa, muitos planos desses quebraram. E aí, o que tem sido agora a nova realidade? Essas entidades têm fechado apenas planos de contribuição definida. Ou seja, você vai combinar comigo quanto você vai contribuir, mas lá na frente eu não vou te prometer resultado. É quanto eu capitalizar. E a Previdência Complementar dos servidores públicos, ela então hoje há um monopólio, porque eu tenho no âmbito federal o FUNPRESP, servidores do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria, tem o FUNPRESP-JUDE, e ali é uma entidade fechada. Você tem que ser servidor para participar. Mas é um benefício ali, não é garantido, é uma contribuição definida. Você vai ali escolher uma alíquota entre 6,5% até 8,5% da sua remuneração, isso é regra geral, né? E aí, cada R$1 que você colocar, o Estado coloca mais R$1 no fundo para te ajudar nessa capitalização. E lá na frente, quando lá na frente? Quando eu chegar nos requisitos da aposentadoria, quais requisitos? O da pública, eu vou te pagar um valor até o teto do INSS, que é do regime próprio que já estava combinado, e o que render. Então, o servidor hoje, ele fica numa situação incerta, ele não sabe quanto vai render. E previdência privada é mercado financeiro. Tem que ter ali muito cuidado, uma performance, não pode ter politicagem, tem que ter ali uma técnica atuarial. Então, os gestores do FUNPRESP, do FUNPRESP-JUDE, hoje, estão sendo fiscalizados, tem toda uma regulamentação específica, porque a gente sabe que é um contrato de médio e longo prazo, e ali você está falando com a economia popular. Se um fundo desse, eventualmente, não chegar ao seu objetivo final, isso gera um problema social. Mas o governo banca quando um plano quebra? Se quebrar, ele não pode bancar. Mas isso é justo? O governo próprio, ele tem... Esse é um ponto importantíssimo. Ele está incentivando o pessoal, vai para a previdência privada, né, suplementar, aliás, para melhorar o seu Esse é um ponto muito relevante, porque no âmbito da previdência obrigatória, que é a pública, certo? Que é o regime geral de previdência social, que é do INSS, que os trabalhadores de forma geral, se você está trabalhando, se você trabalha, seja como carteira assinada, autônomo, doméstico, rural, avulso, você é obrigado a contribuir. Então, o regime fala assim, olha, como eu sei que você não é previdente, eu obrigo você a contribuir, porque amanhã você vai precisar. E o servidor, a mesma coisa. No regime próprio de previdência social, ele não escolhe, ele é obrigado a contribuir. Sim. Só que o que antes ele era obrigado a contribuir sobre tudo, e lá na frente ele poderia receber um valor maior, sim, agora o Estado falou, não, minha responsabilidade agora é só até o teto. Se você quiser receber mais, eu tô contigo.
lá no risco. E aí, então, por isso que o doutor Diego falou, os servidores vão ter que ter atenção, fiscalizar, né, porque há uma proibição constitucional, do artigo 201, do Estado ter que socorrer um fundo privado. Então, a Previdência Pública... Mas o Pública... Estado socorre banco. Não, então, mas a pública, faça chuva, faça sol, pode dar o déficit que for, o Estado é obrigado a bancar. A privada, ele é proibido de bancar. Entendi. Certo? Então, a gente tem ali modelos, um é modelo de repartição, outro é modelo, nenhum é melhor ou pior, são diferentes, com riscos diferentes e lógica diferente. Então, a opção estatal foi, eu que te protegia tudo, integralidade, não, agora eu não dou conta mais, agora eu vou te proteger média sobre tudo. Não, agora eu não dou conta mais, eu só vou te proteger até o teto. Então, foram mudanças sucessivas e os servidores mais antigos passando por tudo isso ao longo do tempo. E a insegurança é exatamente essa, porque na cabeça deles, eles também têm razão da indignação, não foi o que foi combinado comigo quando eu entrei. Eu não tive tempo de me reprogramar, né? Então, é muito importante que, para além da análise econômica, que tem tido um peso muito grande, até aqui no Supremo, a análise econômica do direito, a discussão de déficits e tudo mais, nós estamos falando de vidas, de pessoas que têm uma renda familiar baseada numa expectativa e que, quando vem mudanças bruscas, como a gente viu agora, é natural que haja uma reação, tendo em vista que são relações jurídicas de médio e longo prazo. Doutor Diego, o senhor quer pontuar sobre esse assunto? Sobre o assunto, a gente já tinha até conversado sobre a questão da previdência complementar, né? Mas ainda sobre o assunto de hoje, é interessante como ultimamente o governo tem colocado ao Supremo Tribunal a solução de questões administrativas, né? Ele faz isso nesse tema e está fazendo isso na questão do golpe lá das associações da INSS. Eu queria achar um ponto para juntar esse, mas você já está juntando aí essa questão do golpe. Né? Então, assim, eu tenho um problema para resolver. Quem vai resolver? Joga lá para o Supremo, lá, vai entrar com a ação, recurso, e ele toma a decisão administrativa, que seria até uma questão para separar, né, Thaís? O assunto. Na verdade, assim, o legislativo, né, tem um desgaste, e o executivo tem desgastes políticos. O judiciário, ele tem, e é daí porque nós temos, né, a separação dos poderes, ele tem tanto uma missão de defender a Constituição, o ordenamento jurídico, então há uma imparcialidade, ele tem que ser imparcial, como há, né, os freios e contrapesos ali em relação aos poderes, né? Então, o judiciário tem tido ali uma situação que a gente estuda muito, eu também sou cientista política, né, de formação, que é a judicialização da política ou a politização do judiciário. Isso tem acontecido na saúde, que tem sobrado para o Supremo definir limites das políticas públicas, questão de medicamentos, se vai pagar, né, se não vai pagar, questões de medidas assistenciais, né, e previdência também não tem sido diferente. Então, o doutor Diego vai continuar a explicar, mas aqui um ponto que efetivamente a gente, e aqui nós como juristas, nós temos observado, é exatamente essa função que tem sobrado para o Poder Judiciário de questões que muitas vezes não se consegue ter uma solução administrativa. É que ele é um poder moderador, né? O Poder Judiciário é um poder moderador que vai ficar ali tentando resolver os problemas. Então, de uma lei, ele vai dizer se ela é constitucional, se ela é inconstitucional, se ela é válida, se ela não é válida, se ela é legal, se ela não é, se o decreto... Agora, nós estamos lidando de situações que falta uma atuação tanto do Legislativo quanto do Executivo, que não foram tomadas e que hoje se joga em cima do Supremo, assim, decide para mim aí, porque aí fica meio que recorrível, né? E você, por isso que eu falei que a decisão, se o Supremo tomar a decisão de que é auto-aplicável, ele praticamente está legislando um lugar do Congresso Nacional. Ele não vai dar essa oportunidade por falta de motivação deles em arrumar. Agora, ele pode devolver muito bem para o Poder Executivo essa responsabilidade. Falar assim, não é você que quer resolver? Porque é ele que está gastando. Então, edita uma medida provisória. Não temos da lei, né? A lei complementar pode ser medida provisória.
edita uma medida provisória, edita uma lei, faz uma proposta para o Congresso Nacional, vamos discutir essa matéria. Por que eu que tenho que decidir, é o Poder Judiciário? Eu tenho que moderar agora, eu vou moderar uma coisa que nem existe. Ou vou fingir que vou moderar, porque eu vou pegar uma lei de outra relação, só que tem outras coisas além da lei complementar 152, que o ministro Gilmar, com todo respeito, trouxe no voto. Existem outras coisas, como, por exemplo, a própria literalidade do dispositivo. Ele está falando de aposentadoria compulsória, não está falando de contrato de trabalho, não está falando de nada disso. Então, são situações que a gente tem que começar a discutir e não deixar o judiciário agir como legislador, porque senão a gente perde nosso princípio democrático mais caro. Inclusive, caro em todos os sentidos, caro pela proteção constitucional e caro em recurso financeiro, que é o Congresso Nacional, que é a democracia que nós elegemos um monte de gente, né, 513 deputados por enquanto, que eles estão aumentando, e 81 senadores, para decidir as políticas que vão nos reger. Né? Então, jogar isso para o Poder Judiciário, você impede que o debate seja ainda mais amplo, ainda mais complexo. Né? O Poder Judiciário ele tem sua respectiva função, mas, com todo respeito, ainda falta, inclusive, nessa questão do golpe do INSS. Não era o Poder Judiciário que tinha que estar decidindo se o governo vai devolver, se não vai devolver. O governo tinha que tomar uma posição. Né? Primeiro, fazer uma proposta e, caso não tivesse uma solução, daí o Poder Judiciário entraria como moderador de toda essa situação. Agora ele está entrando como moderador antes de haver uma proposta formal. Entendi. Doutor, nosso tempo está já caminhando para ficar. O tempo passa rápido, né? Pudesse voltar ali o relógio, mas não tem jeito, os senhores também têm compromissos, evidentemente. Uma perguntinha em um minutinho, eu não posso sair daqui sem perguntar à senhora quanto foi dito aqui, né, sobre as novas regras para quem ingressa no serviço público. Geralmente, o sonho de muita gente é ingresso no serviço público, vou botar meu burro na sombra e vou ganhar bem, ficar 30 anos trabalhando. Agora mudou. Você que está ganhando 30 mil, mas quando você aposentar, vai ser ali no teto do INSS. Isso não pode esvaziar o interesse para se buscar o seu profissionalismo, a sua profissão dentro do serviço público? O que eu pergunto à senhora? Que geralmente o concurso público vem para medir os melhores, ter os melhores. De repente, os melhores na iniciativa privada têm melhores condições de trabalho, as ofertas são melhores. E o que sobra? Sobra justamente para aqueles que, não tem outra coisa para fazer, não sei fazer nada, então vou entrar no serviço público. Quer dizer, corre esse risco, doutora Thaís? Olha, se passar a reforma administrativa aí do jeito que querem tirar a estabilidade do servidor, acho que aí vai influenciar muito. Por quê? Porque... veja bem, quando você opta por ter uma carreira pública, certo? Você ir para o serviço público, em tese você está abrindo mão de arriscar na iniciativa privada, lucrar, né, para ter ali uma garantia, né, de estabilidade, não é toda uma carreira que você vai se dedicar ao longo do tempo. E dentre os atrativos do serviço público eu tinha, e ainda tenho a estabilidade, porque realmente o mercado é uma selva, né? Hoje, olha que interessante, embora a Constituição diga, traga uma proteção contra a demissão arbitrária, ela botou vírgula nos termos da lei. E essa lei nunca veio. Então hoje você é meu empregado, eu estou de mau almoço, se eu quiser te demitir, eu te demito. Eu posso. Vou pagar mais caro? Vou pagar mais caro, mas eu posso. Então, no Brasil, eu não tenho essa proteção efetiva, certo? Tirando aquelas situações em que a empresa se autorregulamenta, que tem uma estabilidade, ou aquelas situações de estabilidade no emprego que a lei traz. Pois bem, então, a depender do perfil da pessoa, né, você se dedicar à carreira é um trabalho muito nobre, uma coisa muito bacana. Sim. E você servir à sociedade, não é? Ali é pesado, você vai estar tendo ali cada hora um político passando, jogos de interesse fortíssimos, você tem que estar ali sob pena de responder individualmente, você está administrando a coisa pública, uma responsabilidade muito grande, né? Então eu tenho visto tanto um desestímulo, porque o estímulo da aposentadoria já não tem mais. Eu falo para os meus alunos, eu falo, se vocês achavam que vir para o serviço público era aposentar tranquilo na última remuneração, já não tem mais. Você já vai estar no teto do INSS, né? Claro que se você passar por um concurso público federal, você já está ali na emenda 103. Se você passar para o serviço do DF, já não está. Olha a confusão. Do DF não teve reforma ainda. Então, são regras distintas, né? Na ótica previdenciária, inclusive, é melhor passar para o concurso do DF, por enquanto, enquanto não teve a reforma.
Então, o atrativo da aposentadoria, que te traria ali uma tranquilidade financeira na idade avançada, eu já não tenho mais. O que eu ainda tenho? A estabilidade, certo? Que tem risco de não ter mais, porque há ali uma proposta de acabar com a estabilidade, dizendo que engessa, no meu ponto de vista, ali é uma proteção para o Estado. Porque o servidor público pode ser demitido? Sim, mas dentro de um processo administrativo disciplinar. Né? Então, é importante que a gente perceba que quando eu não tenho um serviço público que traga condições de atratividade, as melhores mentes, as pessoas que têm esse perfil, que poderia estar se dedicando à coisa pública, ela vai para a iniciativa privada. Então, a gente tem que conseguir ali ter um meio termo em que eu consiga ainda reter talentos, não é? Ter um estímulo para que essas mentes brilhantes aí estejam a serviço da sociedade e não apenas do capital, né, privado. Então, sim, a gente tem tido um serviço público cada vez menos atrativo. Né? O que a gente tem que fazer? Algo que já está na lei. É ter bônus de eficiência, bônus de desempenho, ou seja, trazer alguns conceitos da iniciativa privada que são muito bons em termos de eficiência para a área pública. Que a gente tem porque o brasileiro é assim, ele tem um conflito. Ele quer ter um Estado mínimo, mas ele quer ter o máximo de direito de volta. Eu quero pagar o menos imposto. Então, a gente tem que achar um meio termo dessa conta, porque hoje eu pago muito imposto e não vejo retorno. E aí eu condeno tudo. E, na verdade, a gente tem que conseguir, sim, ter um Estado cada vez mais eficiente, que tenham pessoas lá dentro com dedicação, mas também com tranquilidade para poder exercer a sua atividade com imparcialidade e defender a sociedade, não o político que está ali de plantão. Porque se eu tiver todo mundo como cargo comissionado, que pode ser demitido a qualquer hora, a gente vai ter a cada 4 anos uma mudança total das políticas públicas, e as políticas públicas de médio e longo prazo, a gente não vai conseguir dar continuidade. Doutor Diego, já estamos caminhando para o fechamento, claro. O assunto não se esgota neste programa, né, nesse debate. O convite é sempre permanente. Sabemos do empenho dos senhores para agendarem, portanto, a vinda até o nosso programa, porque o profissionalismo exige muita movimentação. Mas 2 minutos, doutor Diego, para as considerações finais, por favor. Bom, Walter, o tema é bastante interessante, né? Nós discutimos muitas coisas aqui, interpretamos a norma, falamos de vontade legisladora, é uma aula, né? Não é só uma entrevista na Rádio Justiça, é uma aula que não sei se os ouvintes entenderam, compreenderam a complexidade do negócio, mas deu para perceber aqui que ainda há muita coisa para conversar, né? Com relação aos servidores públicos, né, eu penso também que ainda não há situação para um desestímulo total, porque se fala pelo menos de administração pública federal, os salários são muito bons também. Salários que não se pagam nem de perto na iniciativa privada, se a pessoa fosse CLT, e caso ela queira ir para o mercado de trabalho, as relações também são um pouco distintas, né? No mercado de trabalho privado, se for um empresário, alguma coisa do tipo, a relação de trabalho, a hora de trabalho, a carga de trabalho é completamente diferente no serviço público. Então, vejo que ainda há interesse no serviço público, mas pela ideia da estabilidade, por isso o Estado não pode, como a Thaís bem falou, perder mão da estabilidade, das garantias, em especial das carreiras típicas de Estado. Não são todas as carreiras do serviço público que precisam de proteção, mas a maioria delas ainda precisa e precisamos cuidar disso com máxima atenção. Eu agradeço à Rádio Justiça pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês sabem disso, e dialogar com a sociedade é muito bom, e dialogar com os demais operadores do direito, porque nós construímos com certeza as ideias melhores. Com certeza. Vamos também, doutora Thaís, com os 2 minutos. Quero agradecer o convite, a você, Walter, Ana Cláudia, Neto Silva, que também está aqui com a gente, todos que estão nos ouvindo. Falar para os empregados públicos ficarem atentos a essa discussão. O judiciário vai se debruçar sobre essa temática e é a vida de cada um aqui que está em jogo. Então, nossa missão aqui como a academia, né, porque eu sou professora na área, é passar informação. Quero parabenizar mais uma vez a Rádio Justiça por trazer esse tema tão relevante, por sempre trazer aqui nós, juristas da área previdenciária, para tentar esclarecer um pouco dessa área que é tão difícil, tão técnica, mas que é muito social. A gente tem aqui uma área que
A gente tem uma missão muito importante, que é trazer bem-estar e justiça social para a população. Isso foi definido pela Constituição. E fazer isso diante de uma realidade de tantas dificuldades econômicas, financeiras, e do mundo como um todo, né, em guerra e tudo mais, é algo desafiador. Então, mandar um beijo aí para todos e que Deus oriente aí o nosso Supremo para que a gente possa ter uma decisão sábia e que a gente consiga aí atender minimamente aí as expectativas desses empregados que estão aflitos aí nas diversas situações novas impostas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Doutora Thaís, até a próxima. Vai demorar muito não, viu? Vamos a postos. Doutor Diego também da mesma forma, até a próxima. Muito obrigado também pela participação. E assim chegamos ao fim da edição do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, hoje com a doutora Thaís Riedel, que preside a Associação Confederativa Brasileira da Advocacia, e que é a SEBRAP, como também o doutor Diego Cheruli, também advogado especialista no direito previdenciário, que preside o IBDPrev, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Muito obrigado especialmente a você, sempre ligado e sempre nos acompanhando, e o convite para estar sempre conosco, porque aqui sempre os assuntos são do seu interesse, como o que nós abordamos neste exato momento. Sou Walter Lima, fiz a condução do programa, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Bárbara Michelini. Muito obrigado, uma excelente noite, amanhã estaremos de volta. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.